Então, o fotómetro não influencia a cor, não é verdade? Não, o fotómetro diz respeito à correta reprodução dos valores dos tons de uma imagem. A cor é uma outra questão. Então por que é que tenho sempre as cores erradas nas minhas fotos? Por exemplo, em casa sai-me sempre tudo amarelo. Estás a ver porque é que tens de te familiarizar com o conceito de temperatura de cor. Sim. Mais precisamente, a luz visível pelo nosso olho é constituída por raios curtos que nos dão um colorido mais perto do azul e raios mais longos que nos dão um colorido mais perto do vermelho. Hum. E qualquer fonte luminosa emite um espectro de comprimento de onda variável, que não é homogénea, e cada fonte luminosa tem um colorido conforme a dominante entre o comprimento de onda existente e a fonte de iluminação. A luz doméstica, por exemplo, é constituída pela maior parte de comprimentos de onda muito mais amplos e, portanto, por uma coloração rosa. Queres dizer com isso que todas as fontes de luz têm a sua cor dominante? Sim, o mais correto seria falar de temperaturas de cor. Isso significa que a cor tem uma temperatura. Não estou a perceber. Sim, pensa num pedaço de metal negro. Se o aqueceres, o que é que acontece? Fica vermelho, E se o continuares a aquecer? amarelo. Branco até chegar à tonalidade de azul. Olha, os cientistas procuraram associar a temperatura a que é aquecido um corpo com a cor da luz emitida por ele a determinada temperatura. Uhum. Para fazer essa experiência, utilizou-se a escala de Kelvin, que é diferente da Celsius usada habitualmente aqui. Praticamente esta escala parte do zero absoluto, ou seja, 273 graus abaixo de zero. Ah. Então, se tomarmos um corpo e começarmos a aquecê-lo progressivamente, este assumirá a primeira cor vermelha, nas temperaturas mais baixas, e depois, à medida que a temperatura aumenta, passará pelo amarelo, verde e até chegar ao azul nas temperaturas mais altas. As fontes luminosas são classificadas precisamente com base na dominante cromática que emitem com base na temperatura da cor que possuem. Por exemplo, a luz doméstica tem uma temperatura de cor de 2900 graus Kelvin, enquanto a luz do dia se assume como valor de referência os 5600 graus Kelvin. Existem, portanto, fontes de iluminação que emitem a temperaturas mais baixas, como pode ser o caso de uma vela ou a luz do fim de tarde perto do pôr do sol, que é entre os 1800 e os 2000 graus Kelvin, e fontes com temperaturas mais elevadas, por exemplo, um céu nubloso ou fechado, que emitem o azul e têm uma temperatura de cor na ordem dos 8000, 9000 graus. Até aqui está tudo percebido. Mas onde é que a fotografia entra nisto? Bem, na fotografia isto é importante, pois todos os suportes fotográficos, quer se trate de filme, quer do digital, devem estar regulados para uma determinada temperatura de cor, pois o nosso olho tem a capacidade de se adaptar à variação das cores cromáticas, mas na fotografia isso não é possível e, portanto, existem filmes regulados para a luz de daylight, ou seja, para a luz do dia, que funcionam corretamente, quer dizer que reproduzem os tons do branco corretamente a uma temperatura de 5600 graus Kelvin, e existem, por outro lado, suportes para a luz de tungstênio, por exemplo, que é a luz doméstica, e conseguem reproduzir o branco corretamente a uma temperatura de cor à volta dos 3000 graus Kelvin. O mesmo se aplica para o digital, onde fazemos o ajuste na regulação do branco, a temperatura da cor da fonte luminosa que estamos a utilizar. Na minha Reflex existe a regulação do branco automático. Será que o posso deixar sempre assim regulado? Sim, a regulação do branco automático funciona bem na maior parte dos casos, sobretudo nas reflex mais modernas, mas considera que se podes disparar em RAW, porque na pós-produção tens a possibilidade de fazer pequenos ajustes para fazeres a adaptação à correta temperatura cromática. Mas se disparares em JPEG, irás ter, em caso de erro, a perda de dados importantes da tua imagem. Portanto, se usares o formato JPEG, talvez devas considerar a hipótese de definir a correta temperatura de cor para a fonte luminosa que estás a usar. E na câmara de vídeo funciona da mesma maneira? Sim, na câmara de vídeo é importante executar a regulação do branco. Podes fazê-lo no automático, mesmo com a tua câmara de vídeo, ou regular o branco manualmente com uma operação que também se faz com a máquina fotográfica. Trata-se de apontar quando se passa de uma fonte de luz para a outra. Por exemplo, passando de uma ação no interior para o exterior, seguida de uma calibração de regulação do branco, e trata-se de apontar a telecâmara até enquadrar um tema branco e dizer à máquina que aquilo é o branco, ficando assim regulada a temperatura de cor, e todas as outras cores presentes na cena serão reproduzidas corretamente. Isto aplica-se tanto na fotografia como com câmaras de vídeo. Muito bem.